o Senhor me falava assim, destravando os ambientes. O pastor Alexandre, ele fala que eu preciso escrever um livro, né? Mas eu estou ensaiando. E eu acho que o tema será destravando os ambientes. E a pastora colocou esse tema agora, abrindo os caminhos. Não é verdade? Tem algo coloquial aí. Deus quer colocar algumas peças neste tempo. A pastora também, ela falou aqui a respeito da nossa estadia aqui. Nós temos que entender, e quando eu falo que nós temos que entender, não é que você não saiba, não é que você não entende, ok? É a minha pragmática, a minha forma de falar. Nós precisamos entender que nós pertencemos a um povo. Nós não estamos em um lugar, nós somos de um lugar. Nós pertencemos a um lugar. Romanos 12 vai falar para nós não tomarmos forma deste mundo. Nós estamos vivendo alguns dias que o tempo ele tem se passado muito rápido. Ontem eu ministrava numa igreja a respeito dos tempos, ou do tempo que nós estamos vivendo, do tempo que o Senhor nos permitiu estar inseridos. E nós estamos inseridos neste lugar, nós fazemos parte deste lugar, mas nós pertencemos a um reino, ok? Faz sentido? E aonde há um reino, há uma estratégia. Onde há um reino, onde há um ambiente, onde há uma casa, há regra, sim ou não? Ou o seu filho na sua casa, ele faz o que ele quer. Ele dorme a hora que ele quer. Ele come toda a mistura, não deixa nada para você. Há regras. Não é assim, Fernando? Há regras. Aonde você vai, com quem você está, que hora que você volta. Não é verdade? E é sobre isso um pouco que eu quero falar essa noite. Nós já vamos estar em julho. Daqui a pouco nós estamos em julho, pulando na fogueira, né? Pulando na fogueira. Né? O pessoal vai pular a fogueira aí no final de semana, pula a fogueira ai ai ai, pula a fogueira oi oi oi, né? Cuidado para não se queimar, né? Eu também já passei por tudo isso, amados. Não há novidade debaixo do sol. Tudo que você passa, a pastora falou de aflições aqui essa noite. Paulo fala que as mesmas aflições que a igreja de Corinto passava, que os irmãos de Corinto passavam, Néia, todos da face da terra passavam. A mesma crise psicossomática ou um distúrbio de alma que você possa passar, eu também passo. Algumas decisões que nós tomamos, que colocamos os pés pelas mãos, né? O ditado é esse, né, pastora Néia? Eu também já coloquei os pés pelas mãos. Por não entender que nós fazemos parte de um reino. E toda regra, toda lei que a gente quebra, Adriana, a gente vai dar conta disso. Todo farol vermelho que você passa, a multa vai chegar lá. Então o que eu tenho entendido neste tempo? Que o Senhor, Ele está alinhando os seus filhos. Ele está chamando os remanescentes, aqueles que verdadeiramente manifestam o reino. Porque a grande parte frequenta uma igreja, mas não manifesta o reino. E o reino é manifesto por verdades, por mandamentos e por diretrizes. Ah, mas eu acho que esse caminho aqui vai ser melhor. Eu não tenho que achar nada, eu tenho que ver o que o Senhor tem para mim neste tempo. E é um tempo que nós temos escutado muitas vozes. A voz da alma, a voz do professor, a voz da mãe, do pai, a voz do pastor, do líder, menos a voz de Deus. Quando eu falo nós, eu falo a igreja, ok? A igreja brasileira. Por muitas vezes, ela tem se movido pelo que ela sabe fazer, não pelo que Deus mandou ela fazer. E a gente se cansa, e a gente se entristece, e entristece pessoas, porque a gente acha muita coisa. Ah, todo mundo está fazendo. Nós não somos todo mundo. Nós fazemos parte de um reino. E eu quero ler com você no livro de Marcos, o capítulo 15, o que eu quero falar com você.
eu preciso usar essa palavra que Marcos fala aos romanos. Então eu quero usar a fala de Marcos. Vamos lá, Mateus, Marcos, o capítulo 15. Conforme você for achando, você dá glória, aleluia, diga graças a Deus. Mateus, o capítulo 15 e o verso 37. Marcos, desculpa. Vamos ler o 33 para nós entrarmos na história aqui. Chegando a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que estavam ali estavam ouvindo isto, diziam: vede, ele chama por Elias. E um deles correu a embebedar uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, ou entregou o seu espírito. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Eu quero caminhar a conversar com você nestes versos. Vamos ler mais 2 versos depois. A pastora nos deu um tema: abrindo o caminho. Como que eu posso abrir um caminho? Primeiro, eu tenho que conhecer esse caminho. E eu tenho que ver o que eu tenho que fazer para abrir esse caminho. Primeiro passo, Jesus olha para a terra, o Pai olha para a terra, e diz a palavra que ele não vê um justo sequer, Beth. Nós não somos justos, ok? Nós somos justificados. Pela fé temos paz com Deus. Nós não somos santos, nós somos santificados, pela qual ninguém verá a Deus. Então o processo de ver o caminho é se santificar e entender que somos justificados. Quando o Pai olha para a terra e ele vê o Daniel, ele fala assim: infelizmente, ele não vai conseguir pagar esse preço, ele não vai conseguir abrir esse acesso, esse caminho. Por quê? Eu só consigo abrir um caminho quando eu vejo mesmo. Faz sentido? Se eu não vejo o caminho, eu vou abrir o quê? Maria entende uma carga dos céus e ela tem uma palavra. Ela abre um caminho, pastor Anéia, para que o céu se manifeste através dela. E ela gera o Cristo. Conhecemos essa história. O Senhor ativa o processo de justificação em nós. Conhecemos tudo que Jesus fez para chegar até a cruz. Para chegar até a cruz, ele precisou entender a abertura deste caminho. Porque ele precisou abrir o caminho para chegar até a cruz. O Pai não abriu para ele o caminho. Os papas da época não abriram para ele o caminho. Os discípulos não abriram para ele o caminho. Ele abriu o caminho para que o propósito eterno de Deus,
que é de fazer do Cristo o centro de todas as coisas, fosse manifesto. Quando que eu vou conseguir abrir um caminho, seja ele qual for, de governo, ministerial, num relacionamento, num curso que eu quero fazer, quando eu entender que aquilo que eu estou fazendo é para que o nome dele seja glorificado. As coisas começam a acontecer, eu começo a ver o porquê do propósito. Entenda algo, Jesus não abriu o caminho para ele. Jesus abriu o caminho para nós. Quando Marcos ele está fazendo essa introdução aos Romanos, o texto vai dizer assim, no verso 37, que Jesus, dando um grande brado, expirou. Quando que eu ativo a abertura deste caminho? Quando eu me entrego a ele. Enquanto eu estiver retendo, não vai doer, não vai ter coroa, vai ter cruz, vai ter chibata, vai ter soldado, vai ter gigante, vai ter leão, vai ter fornalha, eu não consigo entender como abrir este caminho. Mas quando eu me entrego, quando eu me desprendo daquilo que eu penso que é meu, as coisas começam a se abrir para que eu possa trilhar. Muitas coisas não têm acontecido na minha e na sua vida, porque nós não entendemos o propósito, que é de fazer de Jesus Cristo o centro de todas as coisas. Entenda algo, o tamanho da sua bênção é o tamanho da sua entrega. E você não pode medir o que Deus vai fazer com você com aquilo que Deus está fazendo com o Fernando. Você não pode medir o agir de Deus na sua vida da forma que Deus está fazendo com o profeta Marinês. Ele trabalha com um distinto do outro. A bênção para todos. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu não estou conseguindo enxergar nada, parece que tudo está demorando. Não é isso, é que Deus trabalha em diferentes tempos, com diferentes pessoas. Sabe quando houve vida para nós? Quando houve morte para outros. Deixa eu falar algo, acho que esse é um pouco pesado, mas eu vou falar. Enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Cabe você escolher. Porque as lutas, eu quero te alegrar essa noite. As lutas, Fernanda, elas não vão acabar. Hein, Selma? As lutas não vão acabar. Você vai ficar mais forte para vencer as que vão vir. Você vence uma luta, você fica mais forte. Você abre uma porta, Deus te dá uma chave para você abrir outra porta. Mas as lutas, elas não vão acabar. Neste mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Jesus nunca enganou ninguém, porque Ele trabalha com a verdade. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. O verso 38, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Entenda algo. Pastor, eu quero fazer algo, eu quero uma promoção,
eu quero algo novo, eu quero que o Senhor ative o meu ministério, o Senhor letra maiúscula, ative o meu ministério onde eu estou. Entenda algo, só quem está acima, não em cima, ok? Só quem está acima de você, pode colocar você para cima. Isso é princípio de autoridade. Por mais que você não goste de mim, por mais que você não goste do pastor Alexandre, você só vai conseguir subir se você nos der a mão. Honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você quer ser feliz? Claro que não, pastor, eu quero ser infeliz. Você quer ser próspero? Claro que não, pastor, eu quero ser um mendigo espiritual. Honra o seu pai e honra a sua mãe. Começa lá em casa, não começa aqui. Aqui é um trânsito, aqui é a parte B, a parte A na sua casa e a parte C é nos céus. Se eu não honro meu pai e minha mãe, eu não consigo respeitar os meus líderes. Eu vou respeitar eles para algo que eu quero. Aí quando eu adquirir aquele algo, não sou eu que te unjo, é Deus que te ordena. Aqui é transitório. Tudo aqui é transitório. Tudo aqui é transitório. E a pastora falando aqui da dificuldade de muitas vezes entronizarmos quem Ele é, porque não sabemos quem Ele é. Eu tive dificuldade na minha infância com paternidade. E eu estava transferindo isso para minha filha. Não conseguia conversar, não conseguia falar que a amava, não conseguia dar um abraço nela, né, irmã? Às vezes o pai vai abraçar assim, não abraça, né? O pai abraça assim, né, amor? O braço do pai é assim. Uma hora a Camila conta o testemunho dela para vocês. Entenda algo. O filho, ele não tem autoridade. Quem tem autoridade é o pai. E o pai falou para Jesus: você vai descer lá, vai pagar o preço pelo Daniel, pela Sabrina, pelo irmão Fernando, pentecostal, Assembleia de Deus. Ele poderia falar assim: mas o Daniel vai me trair, o Daniel vai falar de mim, o Daniel um mês vai dizimar, outro mês não vai comer a semente. E eu nunca vi na Escritura o Filho, Jesus, cogitando algo com o Pai. Ah, mas por quê? Mas por que tem que ser isso? Nunca vi. Ele foi como uma ovelha muda. Amados, quem vai te promover não sou eu, não é o pastor Alexandre, é Deus. Nós somos apenas uma ferramenta, e às vezes meio enferrujada ainda. Mas entenda algo, tem que passar por aqui, tem que passar por aqui, tem que passar por aqui, para escorrer aí. Foi como ovelha muda. Tinha vou dar um exemplo aqui. Tinha um lixinho lá em casa, que eu juntei o lixinho lá, Adriana, e o lixinho ficou lá. Ficou lá um dia. Eu voltei, ele estava olhando para mim. A gente mora lá no quarto andar, né? E hoje eu entrei lá, o lixinho estava lá. Aí a Sabrina estava saindo para ir para a escola. Falei: filha, desce com esse lixo aí. Ela não falou: mas por que eu? Ah, mas já está aqui, pai, desde ontem. Ela não falou isso. Ela foi como uma ovelha muda. E aí se falasse alguma coisa, eu pegava do banheiro e dava para levar também. Entenda algo, você não precisa me obedecer. Se você obedecer a palavra aqui já está muito bom.
Se você obedecer a palavra, você vai obedecer os seus líderes. E deixa eu te falar algo, eu não ia falar nada disso hoje, eu ia falar de Abraão, ok? Da terra e da parentela, eu não ia falar nada disso. Nada disso eu ia falar. Como eu disse, não está no organograma, no script. Mas quem manda nisso tudo é Ele, não sou eu. E diz que o véu do santuário ou do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Você pode ver na sua Bíblia, não está de baixo para o alto. Por quê? A glória, a unção, o que vai acontecer em nós, através de nós, vem de cima e não de baixo. Aqui é só um trânsito. Daqui a pouco estamos voltando para a nossa casa. A vida é 60, 70, o resto é enfado e canseira. Eu estou com 41, André, já estou cansado. Estou com uma dor por dentro já. Só que é um trânsito, amados. E eu falo muito para minha filha, graças a Deus não tenho problema com ela. Eu acho, pelo menos, né? Não tenho problema com ela. E ela é obediente. Ela é obediente. Ela tem sido obediente, né, amor? E ela sabe, amados, se não for, o chicote vai estralar, amados. As pernas vão arroxear, ela sabe disso. E ela não me obedece porque se ela fizer algo que eu tenho que corrigir, eu vou corrigir. Ela me obedece porque ela teme. O temor, não o medo, o temor é o princípio do saber. Teme a Deus, anda com Deus, crê nos profetas e você vai viver. O verso 38, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Olha, eu quero, eu não vou torcer o texto, tá, irmão? Tem os teólogos aí. Vamos deixar. Eu não vou torcer o texto, não. Mas olha aqui. O centurião, ou o guarda que cuidava de 100 soldados. O centurião vem de 100. Este homem que cuidava de 100 soldados, que tinha poder e autoridade, Jesus precisou morrer, Fábio, Selma, na cruz, para que ele entendesse que ele era Deus, pastor. Não espere algo morrer na sua vida, para que você reconheça que Ele é Deus sobre todas as coisas. Não espere o seu casamento acabar, a farinha da botija acabar, para que você peça ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de força. Porque qual é o costume? Deixa cair a última telha da casa para pedir ajuda. Aí já era, amados. Não espere alguma coisa morrer na sua vida para que você reconheça que Ele é Deus. Como eu falei, nós estamos em um tempo que está passando muito rápido. Muito rápido. E nós temos perdido o tempo. O salmista vai dizer que o Senhor inseriu a eternidade dentro de nós, sendo que nós nem sabíamos disso. Você precisa ter um equilíbrio na sua vida financeira, material, sentimental, no seu relacionamento, no seu ministério. Senão você só vai comer terra. E quem se alimenta de terra é a serpente, meus amados. Quem se alimenta do pó da terra é a serpente. Se você for lá em Gênesis, você vai lembrar disso. E a serpente tem se alimentado de muita gente nesse tempo. De muita gente. A serpente tem tido acesso, Karen, à vida de muito pai de família, de muitas mães de família.
por nós não entendermos o tempo que vivemos. Nos preocupamos com o serviço, nos preocupamos em adquirir coisa, trocar de carro, trocar de casa, trocar de tudo. Só não trocamos de vida, né? Ficamos vivendo as mesmas coisinhas. Nós precisamos voltar à essência de tudo. A essência de tudo é Deus nas nossas vidas. A essência não é o que eu tenho, é o que eu porto. O que eu tenho é transitório, passageiro. Em casa, às vezes, a gente tem conversado a seguinte tese: ter ou não ter outro ser, outro serzinho. As coisinhas que vem pequenininho, vai crescendo. E quando é pequeno dá vontade de comer, né? Depois que cresce a gente fala, por que eu não comi? Aí vira aquilo ali um serzão, né? Temos cogitado, né, amor? E a gente pensa em primeiro o que, Adriana? Sim ou não? Não, é só lá em casa. Para que um caminho se abra, nós temos que ter um propósito. E muitas vezes, à primeira instância, nós não vamos conseguir discernir o todo dele. Quando Deus chama Abrão, Ele fala, sai da sua terra, sai da sua parentela, o seu pai está acendendo vela para morto aí, está queimando incenso, a postes ídolos, a Baal, você tem que sair daí. Pastor, como é difícil decidir algumas coisas, quando a gente tem aliança com algumas pessoas, com aliança com a família, quando a gente tem um nome a zelar na cidade, né? Como é difícil, amados. Até porque a única coisa que a gente tem é o nosso nome, né? A única coisa que temos é o nosso nome. Abraão não cogita para onde ir. Ele só abre o caminho. Ele entende a promessa. Ele saiu sem direção? Não, ele saiu debaixo de uma palavra. Entenda algo. Você precisa ter uma palavra para que o caminho se abra. Não é na força do seu braço, não é com as suas ferramentas, não é com o que você sabe fazer, porque eu faço coisas muito boas, a pastora faz coisas muito boas, a Adriana faz um alimento dos céus, só que não é com isso que Deus vai nos usar. Não são com coisas terrenas que Ele vai nos usar nesse tempo, mas com coisas eternas. Nós como igreja, como coinonia, precisamos voltar a crer na palavra, não no pastor Daniel. A palavra não contém Deus, a palavra é o próprio Deus. A Bíblia não contém Ele, a Bíblia é Ele. Ou eu creio na palavra, ou nós vamos ficar rodando igual peru mais um ano. E não vamos ter acessos aos ambientes. Não vamos conseguir destravar os ambientes. É interessante porque a pastora falou de algo, né? De gerar algo. E quando nós chegamos aqui, ou quando nós vamos em um outro lugar, a gente fala assim, eu tenho que preparar uma palavra. Eu fui convidado, eu tenho que preparar uma palavra. E quando você não está aqui, você prepara o quê? As suas coisas para você, né? Nós queremos abrir os caminhos para nós, não para Ele. Queremos fazer coisas para nós. Aí quando enrosca, aí a gente vem sacrificar no altar. Só que o pastor Letiano que fala sobre isso. A semente que você vai colocar aqui não vai destravar o passado. Ele vai abrir um caminho para o presente. Porque o que você perdeu lá atrás já era.
E é interessante que quando você se move no mesmo espírito, você escuta coisas que você já falou. Interessante que o mês retrasado, nós demos uma oferta, um certo valor. Acho que o mês retrasado nós trouxemos valor, amados. E eu lembrei da palavra do apóstolo, que vai estar domingo aqui, que para variar não guarda o nome, né? Como que é? Leandro? Leandro? Apóstolo Leandro. Ele falou assim, e eu lembrei de algumas coisas. Quando você traz a sua oferta, o seu dízimo, vamos falar do dízimo, vai que é 10%. Você está abrindo um caminho para você trilhar. Você está ativando algo na sua vida, você está virando chaves na sua vida financeira. Se você ganha 5 mil, alguém pode dar uma glória aí? Foi. Subiu um coral. Eu dou glória também. Qual que é a sua parte na casa do Senhor? R$500, não é assim? Quanto que sobra para você? 4,5? Tá. Só o que Deus vai guardar, pastora, não é os 4,5 que você pensa que ficou para você. São os 500 que você trouxe aqui. Porque esses 500 aqui ninguém toca. Porque você devolveu para Ele. Não é o que fica na sua mão, é o que fica na mão dele. Mas a gente traz resto, né? Se der esse mês eu vou. Se der, Ele te abençoa. É interessante que quando você mostra para Deus o seu projeto em equilíbrio, alinhado com o coração dele, Ele financia esse projeto. O pastor, ele me intimou no domingo para trazer uma palavra pequena, né, pastor? Que dia que é hoje? No domingo, que hoje é quinta. Sobre o apóstolo que estava aqui. Olha como passou essa semana. Parece que ele estava aqui ontem, não parece? O próximo Mojica? Mojenco. Isso aí. E o pastor pediu para que eu falasse algo sobre a oferta missionária. E eu falei rapidinho, né? Quanto deu de oferta, Armando? R$880. Quer que Deus financie o seu projeto? Quer que Deus, Ele libere dinheiro sobre a sua vida? Coloque nas mãos dele o seu projeto. Apresenta para Ele o seu projeto em equilíbrio com a vontade dele, não com a nossa. E você pode ter certeza, já deu certo esse projeto. Não vai dar, já deu. Deus não vai colocar dinheiro onde não tem propósito. Ó vida, ó céu, tá igual o pagodinho, deixa eu me levar, né? Como que Deus vai fazer alguma coisa por você se você não tem um projeto, não tem algo alinhado com o coração dele? Vem quinto, domingo, mas fica olhando para as borboletas azuis. Você tem que ter um projeto, você tem que ter um alvo, você tem que ter uma visão. Eu tenho um amigo que ele trabalhou 12 anos na Plaçutium do rodeio. É uma empresa do rodeio que faz injeção de peças. Como que é? Plastex, né? Nada a ver com o que eu falei. Plastex. E ele, você vê como guarda as coisas. E ele deixou lá um cargo de chefia, Marcos, de 12 anos. Porque já fazia 6 meses que algo incomodava o espírito dele. Um espírito empreendedor, Fernando. E ele pediu as contas lá na empresa para abrir um negócio, pastor. E hoje eu falei, aí, e como que tá aí, o varão aí, está descansando um pouco ou já está nativo? Ele falou, pastorzão, eu não paro não, já estou nativo, já estou vendo aqui onde eu vou alugar para me fazer, não posso ficar parado não. Você precisa ter um sonho e queimar por este sonho. Lembra de José? Mas cuidado para quem você vai contar esse sonho. Porque os que nos magoam, pastor, não é quem está longe não, é quem está perto.
Os que nos traem, Fernando, não é aquele que está longe, é aquele que está perto. José foi a própria família, né? Os irmãos, né? Para você abrir este caminho, você precisa conhecer este caminho. E quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o caminho foi aberto para que eu e para que você pudéssemos trilhar. E o profeta vai dizer que os caminhos que eles têm para nós é caminho de paz e não de morte. Cuidado, amado, dos caminhos que você está entrando, nos malos que você está entrando, nos buracos, nas roubadas que você está entrando. Deus não vai te colocar em roubada, não. O véu do templo se rasgou, diz aqui, ó. E o centurião reconheceu que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Deixa eu te falar algo. Eu não sou o caminho, eu não sou a verdade, e eu não sou a vida. O caminho é Ele. Diz a palavra que o véu do templo se rasgou. Quando um homem morreu, houve vida. Só que ninguém quer morrer para outro viver. Nós nos preocupamos com a nossa vidinha, como dizem, né? Ah, né, que se lasque lá. Mas nós não somos o mesmo corpo, não somos da mesma família? Deixa eu falar algo. Se a pastora Marinê, se a Camila, se o Joãozinho, a Mariazinha, a Coxinha está passando uma situação e eu não me compadeço por ela, ou se eu pelo menos não oro com ela, ó, pastora, está acontecendo aí, ó, eu não tenho dinheiro, mas vamos orar junto, vamos fazer alguma coisa junto aí. Amados, alguma coisa está errada comigo. Ah, mas só me mandou um zap, pelo menos mandou. Mas mandou. Entenda algo. A minha dor, ela não é maior que a sua. E vice-versa. Entenda algo. Ou nós nos juntamos como um homem só. E quando eu falo como um homem só, é o sentido genérico, ok? Mulheres também. Ou nós vamos nos mutilar do corpo. Entenda algo, ninguém abre caminho sozinho não, amados. Jesus vai dizer assim, ó, eu e o Pai, nós somos quantos? Newton que vai dizer que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Einstein. Um corpo, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, mas um espírito ocupa. Mas o espírito ocupa o mesmo corpo. E ele está em nós. E ele em nós é a alegria da glória. Se você não tem tido alegria, é porque ele não está em você. Você pode até estar nele, mas ele não está em você. Porque quantas noites dura o choro? Quantas? Olha que interessante. E a alegria vem quando? Está falando de um tempo, de um estado. Ainda que não haja vaca nos currais, que o fruto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor e na força do seu poder. O que a pastora falou aqui, amados? Nós temos vivido tempos difíceis em todas as áreas. Sabe por quê? Porque o tempo está passando muito rápido e nós estamos perdendo o tempo. Você só enxerga na luz e não nas trevas. E se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem trevas, está falando de um estado de pensamento, de psique. Está falando de ter luz nos olhos, não.
Eu preciso, comprar umas duas, os 2 refletor, mas está falando de um pensamento que Romanos 12 fala. Teu corpo todo terá luz. E nós sabemos que... Estou terminando. Falando que o tempo está passando muito rápido. Já faz 40 segundos que eu estou falando. E eu não dei nem a introdução, mas vamos embora. Entenda que o caminho, ele foi aberto. O acesso, ele está livre. Para você e para mim. Nós temos o mesmo Pai. Nós temos o mesmo Deus que governa, que criou todas as coisas. E Ele vai dizer em Gênesis que a terra Ele deu para que eu e você governasse. Mas nós não estamos governando nem o nosso salário. O cara ganha 1.000, gasta 2, Néia. Depois vai fazer voto, sacrifício. Voto de tolo. Nós estamos governando nem no nosso casamento, no nosso namoro. Somos levados pela carne, pelos caminhos da carne, da alma, da nossa psique, da nossa vontade, do que eu acho. Não quero saber o que a palavra diz, eu quero fazer o que dá certo. Nem tudo que dá certo é de Deus. E nem tudo que dá errado deixa de ser dele. Nós neste tempo, como igreja, como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus, precisamos ter equilíbrio. Não é o que você faz aqui, quando sobe assim é para acabar. Não é o que eu faço aqui, é o que eu vou fazer na hora que eu sair daquela porta para fora. Não é o que eu faço aqui. Entenda algo, amados. O que nós precisamos entender neste tempo é que o que Deus tem para nós nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem, porque os caminhos dele não são os nossos, e nem os pensamentos dele são os nossos, porque os pensamentos dele são mais altos que o meu. Sabe o que eu tenho falado? Quando você for criar uma meta, ou estabelecer uma meta, lembrei da nossa abençoada, né? Joga a meta lá em cima, porque se você não alcançar, você saiu do chão, você saiu da base. Agora se você jogar lá justinho aqui embaixo, né? A gente não vai conseguir, pastor. Não é para honrar não, porque ela me conhece, eu não corto cedo, não. Mas para colocar, Adriana, para colocar, Néia, pastora Camila, 80 mulher dentro do lugar e não sai briga, tem que ser algo de Deus. Oitenta mulheres. Eu com 2 em casa, às vezes eu quero abrir um caminho já. Esteja atento, não ao que Deus está fazendo aqui, mas ao que Deus está fazendo aí. E eu fecho trazendo à memória José. A palavra vai falar assim, lá em Gênesis, depois que José foi vendido, traído, ultrajado, mentiram sobre ele lá na cadeia, a palavra vai dizer assim, que se lembraram de José. E a palavra onde eu tenho ido e andado, que Deus tem me dado, pastor, né? É que Deus, Ele vai se lembrar de você. Porque a palavra diz assim, e se lembraram de José, lá na cadeia, vendido, traído, não tinha nenhuma esperança, os caminhos todos fechados para José. Eu quero deixar essa palavra profética com você.
que irão se lembrar de você neste tempo. Coisas que você nem esperava mais vão ser destravadas na sua vida. Não pelo que Deus está fazendo aqui, mas pelo que Deus está fazendo aí. Amém? Eu queria falar de Abraão lá, da parentela, mas não deu certo não, o que eu queria fazer. Deixa eu colocar em pé.